O Papo VIP de hoje recebe o advogado Takeshi Nomura e nós vamos falar sobre planos de saúde individuais e coletivos. Tudo bem, doutor Takeshi? Obrigado pelo convite, viu, Felipe? É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre a questão do plano de saúde. A gente quer destacar aqui que a questão de aquisição de um plano de saúde é muito importante, é mais nos dias que a gente vive hoje aí, que a gente nunca sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Só que a gente tem que prestar atenção em certos detalhes na hora de contratar um plano, tanto coletivo quanto um plano individual, familiar, não é verdade? Correto. Hoje existem no mercado 3 tipos de planos de saúde, que seriam o plano individual familiar, o plano de coletivo por adesão e o plano coletivo empresarial. Então é importante destacar as diferenças para o consumidor beneficiário para que ele saiba contratar de forma assertiva. E quem pode contratar esse tipo de plano? Então vamos lá. De acordo com a resolução normativa número 195 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o plano individual familiar pode ser contratado por qualquer pessoa física, seja para si ou para o seu grupo familiar. Já o plano coletivo subdivide-se em plano coletivo empresarial e o plano coletivo por adesão. O plano coletivo empresarial é destinado aos beneficiários que possuem um vínculo empregatício ou estatutário com a pessoa jurídica contratante. Já o plano coletivo por adesão é destinado às pessoas jurídicas com os quais os beneficiários mantêm um vínculo associativo, sindical ou setorial. Outro caso aqui é a questão do plano de vigência. Como é que esse plano funciona aí nesses casos? Isso, é importante distinguir em relação à vigência dos planos coletivos, porque, segundo a Lei 9656 e as resoluções normativas da ANS, a vigência do plano individual ela é por tempo indeterminado, ou seja, uma vez contratado, a operadora ela só pode rescindir com a pessoa física em alguns casos específicos, sendo em casos de inadimplência e em caso de fraude constatado pela operadora. Já o plano coletivo empresarial e coletivo por adesão, eles possuem uma vigência mínima de 12 meses, a partir dos quais a operadora possui a prerrogativa de rescindir unilateralmente, de forma imotivada, a partir do 12º mês, mediante um aviso prévio de 60 dias. Agora, é importante destacar que, em relação ao plano coletivo empresarial, contratado pelo microempreendedor individual, os empresários individuais que a gente diz. Nesse caso, a operadora, após os 12 meses, ele pode rescindir somente no aniversário do contrato, mediante um aviso prévio de 60 dias. Quando esse contrato completa um ano. Exatamente. Ou, fora desses casos, a operadora ela pode rescindir em caso de o microempreendedor individual não comprovar a sua regularidade perante a Receita Federal e a da sua atividade econômica. Sobre o contrato de empresarial, a questão da exclusão. Tem muitos funcionários de grandes empresas que são dispensados. Como é que essa exclusão funciona? Como é que funciona? O beneficiário que compõe o plano coletivo empresarial, ele inicialmente solicita formalmente para a pessoa jurídica contratante, normalmente sua empregadora, que possui aí o prazo de 30 dias para comunicar à operadora de plano de saúde. Caso a empresa contratante não faça esse comunicado à operadora, o próprio beneficiário pode, através dos meios disponíveis da operadora, solicitar o desligamento de seu plano. E aí, o atendimento à solicitação deve ser imediato. Fechando o nosso papo, a gente tem aí uma novidade que vai ser colocada em vigor a partir do mês de junho, que é a questão da portabilidade de carência entre os planos, assim como já funciona em bancos e operadora. Como é que isso vai funcionar? Isso. A grande novidade é que a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou uma resolução normativa em dezembro de 2018, número 438, que passa a vigorar em 1º de junho de 2019. E é importante dizer quais são as atuais regras e quais são as regras que passarão a vigorar. Na atual legislação, o primeiro requisito é estar adimplente com a operadora de origem. O segundo requisito é a compatibilidade entre os planos de origem e o plano de destino, ou seja, existe a necessidade de o plano de origem ser compatível em relação à cobertura assistencial. Se eu tenho um plano ambulatorial, eu não posso pedir uma portabilidade para um plano ambulatorial hospitalar como obstetrícia, certo? Isso pela atual regra. O terceiro ponto é em relação à
a janela que existe, o tempo para que se solicite a portabilidade. Pela atual regra, o beneficiário ele precisa solicitar no mês de aniversário do seu plano de saúde. E ele tem o prazo de 3 meses, ou seja, ele tem 4 meses para solicitar então a portabilidade. E o plano de origem, o preço dele, ele precisa ser igual ou inferior ao valor que ele paga no plano atual. Agora, a partir de junho de 2019, as regras mudam. Por quê? Esse tempo de janela, esse prazo de 4 meses, deixa de existir. Ou seja, o beneficiário pode optar a qualquer momento a solicitar a portabilidade das carências do seu plano de saúde. Então não tem mais esse prazo? Não precisa esperar o aniversário do contrato para solicitar a portabilidade. E uma grande novidade é que, a partir de junho, a portabilidade para os planos coletivos e empresariais ela passa a ser permitida, porque atualmente é permitida apenas o individual familiar e o plano coletivo por adesão. Então a empresa que tem um plano já há um certo tempo, a partir de junho vai poder trocar ele para outro plano de saúde. Isso, o próprio beneficiário desse plano coletivo empresarial pode solicitar para outro plano coletivo empresarial, tanto ele quanto seus dependentes, certo? E a questão da compatibilidade do preço, a partir de junho também deixa de existir, especificamente para o plano coletivo empresarial. Se eu sair de um plano coletivo empresarial e vou para outro coletivo empresarial, o preço não precisa mais ser igual ou inferior, ele pode ser superior também, certo? Interessante. Mais algum ponto? Existem vários outros pontos, mas o que queria destacar era justamente isso, né? E que a partir de junho também não vai haver mais essa necessidade de haver a mesma cobertura assistencial. Então eu posso, por exemplo, passar de um plano ambulatorial para um ambulatorial hospitalar, porém eu vou precisar cumprir novos prazos de carência em relação à cobertura adicional. Ok, doutor Takeshi, a partir de agora o Portal Mais IP é parceiro da OAB de Ipatinga, 72ª subseção, e a gente vai receber aqui, volta e meia, advogados para tratar sobre os mais diversos assuntos. Se você quiser, mande para a gente a sua sugestão, jornalismo@grupomaisip.com.br. Desde já, agradeço a presença do doutor Takeshi, que deve voltar aqui outras vezes para poder discutir os assuntos. Já me coloco à disposição para tratar de outros assuntos relacionados a plano de saúde, inclusive. Obrigado. Portal Mais IP, notícia para quem quer mais.